Graça e paz para todos, aqui é o pastor Sérgio, com mais uma mensagem para a sua edificação espiritual. Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27, nos diz assim: Todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Que palavra maravilhosa que nós estamos meditando nessa manhã de sexta-feira. Aqui Jesus não está ensinando sobre construção civil, mas sim trazendo uma comparação para a nossa vida espiritual. Ele começa dizendo: todo aquele, quem? Eu, você, nós, todo aquele, pois que escuta minhas palavras, olha aí a parte B, ó, e as pratica. Ser um mero ouvinte não traz resultado nenhum, não traz equilíbrio nenhum, não traz força nenhuma para nossas vidas. O importante é o que diz aqui: e as pratica, põe em prática no dia a dia. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Antes de fazer a edificação, ele se preocupou com o que? Com a base, com o alicerce. E vem agora os intempéries do tempo contra essa casa. Ó. Diz assim: desceu a chuva, correu rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aqui nós levamos para o lado espiritual. Aquele que edifica a sua fé na rocha. Nós podemos já afirmar que a rocha é o próprio Cristo. Aquele que medita na palavra, põe em prática a palavra. Eles enfrentam as intempéries da vida, chuva, vento, rios aqui, simboliza as provações do dia a dia. Mas quando estamos alicerçados na rocha, pode vir as intempéries. Ela não vai derrubar essa edificação. Por quê, pastor Sérgio? A resposta aqui: está edificada sobre a rocha. Em que você tem edificado a sua vida? Você tem ouvido a palavra do Senhor e posto em prática? Agora nós vemos aqui aquele que construiu na areia. Veio as mesmas intempéries. Veio a chuva, os rios e os ventos, e ela caiu. Por que caiu? A resposta aqui, acabamos de ler. Estava edificado sobre areia. Eu te dou um conselho: não seja um mero ouvinte da palavra do Senhor. Põe em prática. Põe a palavra do Senhor em prática na tua vida. Principalmente nesse tempo odierno que nós estamos enfrentando tantos levantes, tantas dificuldades, tantas privações e provações. Mas se eu e você estiver alicerçado na palavra do Senhor, na rocha que é Cristo, vamos tirar de letra e vamos cantar o hino da vitória. Tenha prazer em ouvir a palavra do Senhor. Embora vou ser sincero para vocês, hoje está tão escasso ensinadores, tem muitos pregadores, tem muitos pregadores, mas poucos ensinadores que pegam a palavra e trabalham na palavra para edificar a igreja. Muitos estão entrando, eles entram no texto, saem fora do texto e nunca mais voltam para o texto. A palavra, ela é simples. Escuta a palavra nos detalhes, anote o que você ouviu, dê glória a Deus, dê aleluia, põe em prática e a tua vida espiritual vai pegar o outro rumo. Porque quem não edifica a vida na palavra, na rocha que é Cristo, não consegue enfrentar as adversidades desse tempo odierno. Eu me recordo no passado, quando os cultos de oração, de ensinamento, a igreja era cheia. Os irmãos prestavam atenção na leitura, na palavra, e naquela época muitos irmãos não tinham nem teologia, mas tinha temor, tinha prazer de estudar a palavra do Senhor. Faça o que eu estou dando conselho.
e a tua vida espiritual, sua vida secular vai pegar um novo rumo. E outra coisa, obreiros que não têm a destreza para ensinar, obreiros que só têm boca para falar, não têm ouvido para ouvir, reveja os teus conceitos. Vocês que também são pregadores, precisam ouvir também. Precisam sentar de forma humilde e ouvir outros ensinadores, para que vocês venham a aprender a ensinar a poderosa palavra do Senhor na íntegra, não aumentar e nem tirar. Manter a palavra como ela é, autossuficiente para mudar qualquer vida, qualquer situação. Te dou um conselho. Valorize os cultos de ensinamento. Valorize os cultos de ensinamento, culto de oração. Os maiores milagres que eu presencio são nos cultos de ensinamento. Quando às vezes nós estamos ministrando uma palavra de ensinamento, a pessoa presta toda atenção na palavra e após o culto se aproxima do altar, pede oração e são curadas, libertas e transformadas por Deus. Se você abre mão do culto de ensinamento, você está perdendo algo irreparável. E vocês, obreiros e obreiras do Senhor, quer ensinar? Aprendam. Quer ensinar? Mergulhe nas Sagradas Escrituras. Na palavra do Senhor não existe o achismo, eu acho que é assim, eu acho que é dessa forma, não. O próprio dono da palavra, o nosso Deus, não vai aceitar de forma alguma um evangelho distorcido pelos homens para agradar os homens, a massagear o ego dos homens. E a maioria das mensagens de hoje é só para os bens terrenos, preparando as pessoas para os bens terrenos. E a palavra nos diz, se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Ei, se preocupe com a tua salvação. Se preocupe com a salvação dos teus. Busque ao Senhor enquanto Ele permite ser encontrado. Você que é obreiro e obreiro do Senhor, seja obediente. Um obreiro desobediente vai gerar o quê? Ovelhas desobedientes. Obreiros que não têm temor, respeito a Deus, vai gerar ovelhas que não têm temor nem respeito a Deus. A sua vida é um livro. As pessoas estão olhando para você. E as pessoas sabem se você estuda ou não estuda a palavra do Senhor. Pelas tuas palavras, tuas mensagens, eles sabem se você é um leitor da palavra do Senhor e pratica a palavra do Senhor. Nesse tempo de erno, cuidado para não ser levado por ventos de doutrina. Tem muita gente falando, Deus mandou falar isso para você. E a Bíblia nos fala, ai daquele que falar aquilo que eu não mandei falar. Quer ficar assegurado? Quer ter vitória? Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Se alguém falou algo para você da parte de Deus, você tem todo o direito de examinar na palavra. E não saia mergulhando em tudo que você escuta, não. Medite, ore, espere de Deus a resposta. Para que você não venha sair do centro da vontade de Deus. Pois se você sair do centro da vontade de Deus, você vai sofrer uma perda presente, futuro e muitas vezes na eternidade vindoura. Esse é meu conselho. Examina a palavra. Edifique a tua vida sobre a rocha. E a rocha é o nosso Cristo. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor.